E tem aquela questão também de medo de substituição, né? Que é mais assim, usar IA junto com o seu trabalho atual para pegar e deixar você com mais tempo livre, né? Total. É isso, não é tipo pensar, porque é meio que 880, né? Tipo, vai substituir completamente, né? Não, é associar ao que você já faz, pegar aquelas tarefas que são morosas, que são chatas de fazer, e você pegar ela e utilizar a inteligência artificial para isso, né? É mais por aí, né? É uma associação. Alô, alô, galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu tô com uma turma da pesada aqui. A gente vai falar sobre um tema que vai ajudar muito no seu dia a dia de trabalho. Então eu já quero pedir para você, presta muito atenção nesse episódio, porque o que a gente vai falar aqui vai te ajudar diretamente no seu dia a dia com produtividade. E se esse tema faz sentido para você, já pega esse episódio e compartilha com todo mundo, porque essa turma que eu trouxe aqui hoje vai ajudar demais a gente. Hoje eu estou recebendo aqui, nós estamos na Tech for Humans, aqui na unidade da Unifei, na cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais. Aqui é sul de Minas, cara? Aqui é sul de Minas. Mas vocês não falam nem mineirês. É que aqui é mais próximo de São Paulo do que lá da meiuca de Minas, né? Então o sotaque nosso é meio interior paulista, aquele R puxado. Do trem, uai. É uma mistura do interior paulista com trem, com uai, com coisas mais mineiras, né? Sim, tá bom, mas pelo menos a comida aqui é boa, né? Pô, demais. É verdade. Hoje eu tô feliz que eu tô recebendo aqui esse time de tecnologia que trabalha especificamente com inteligência artificial. E eu quero pedir para que cada um aqui se apresente. Vou apresentar brevemente, não é? Mas eu tô com o Jorge, eu tô com o Marcos e eu também tô com o Rian, que trabalham na Tech for Humans. Senhores, bem-vindos. É bom demais tê-los aqui. Se apresentem, por favor, são de casa. Bom, meu nome é Jorge Williams. Eu trabalho na Tech como engenheiro de cloud. Né? Então, no meu caso aqui, eu sou responsável por dar manutenção na casa da inteligência artificial. Né? Que legal. Onde ela fica hospedada. Né? Então, é isso que eu faço aqui. Tenho 35 anos. Fui importado recentemente para Itajubá. Né? Era de onde antes? Do interior de São Paulo, Legal. Salto de Pirapora, né? Nasci em São Paulo, fui pro interior e agora tô em Salto Itajubá. de Pirapora tem quantos habitantes lá? 40 mil. 40 mil. Achei que era menor. E aqui tem 100 mil, né? Então pra mim aqui já... Já é cidade grande já, né? Tipo, Sim. Lembra um pouco São Paulo, inclusive, lá no centro ali até lembra um pouquinho. Né? Sempre, lá, no trânsito pelo menos lembra. Então, hoje eu peguei no trânsito, hein? No trânsito ali lembra. Boa. Fala, seu Rian. Bom, meu nome é Rian, eu sou estudante de engenharia de computação, estou no 7º período da faculdade e também sou desenvolvedor IAG dentro da Tech for Humans, né? E aí estou nessa luta para integrar esses dois mundos que se conectam, mas também são diferentes em alguns pontos. E sou natural de Santana da Vargem, e aí nesse ponto eu ganhei do Jorge até, porque minha cidade tem 7 mil habitantes, então é bem pequenininha. É maior do que a torcida do Santos já, irmão. Reclama não. Do Botafogo também. Também. Talvez das duas. Muito bom. Enfim, é isso. Boa. Bem-vindo, Rian. Obrigado. E agora o nosso CTO. Bom, eu sou... Pera aí. Boa. Boa. Ok. E agora o nosso CTO que tá retornando aqui a esse programa. Que isso, hein, cara? Melhor do que ia retornar? Pois é, faz tempo, nem lembro quando que... Cara, quase um ano já, talvez. Quase um ano, né? É. Mas é isso, acho que eu tiro o chapéu de CTO agora, não tô muito como CTO da Tech, né? Eu lidero as iniciativas de IA agora, então tô junto com o time aqui para alavancar as soluções de IA da Tech. Mas estamos na luta, aprendendo muito de IA, que é um mundo que muda a cada semana, é uma loucura, mas tá bem divertido, tá desafiador. Muito bom, bom demais tê-los aqui. Gente, a troca de ideias que eu quero ter com vocês aqui, ela tá muito voltada para como que a inteligência artificial tem gerado um impacto na nossa vida trivial no dia a dia. E isso que eu vou falar, eu sei que não é inteligência artificial tão somente, não é? Mas esses dias eu falei pra minha esposa o seguinte: cara, eu preciso visitar um terreno que eu tenho e fica 2 horas de distância da nossa casa. E a gente precisa ir, e temos um problema de agenda, né? Hoje em dia é muita coisa pra se fazer e tal. E aí eu parei pra lembrar que você tem aquele Google Earth. Sim. Isso, exatamente. Onde eu consigo, porque eu só queria
ir até o terreno para ver como é que estão as coisas, a vizinhança, se evoluiu. Cara, tem 4 anos que eu não vou lá. Então eu quero saber se a cidade, naquela região, tá evoluindo. Eu consigo entrar no Google Earth e, putz, eu tenho dado, tenho informação. Sim. Né? Ou seja, eu economizei um tempo de 2 horas de percurso. Esses dias eu entrei para ir num shopping lá em São Paulo e eu não precisei pagar diretamente num guichê o ticket do estacionamento. Através da placa do meu carro, ele leu com outro dado e eu consegui emitir o pagamento. Olha como a coisa está evoluindo. Sim. Eu trabalho com internet. Putz, fazer cortes, cara, é uma coisa gigantesca de trabalho. Você pega um vídeo de 1 hora, você seleciona as melhores partes e não sei o quê. E esses dias eu descubro uma ferramenta de inteligência artificial chamada... Não vou dar o nome deles, não, vai que... né? Mas me ajuda muito, não é? Para poder fazer vários cortes. Ela seleciona os melhores cortes ali. Um vídeo de 1 hora, ela seleciona os melhores 10 trechos, me dá o título do corte, me dá a descrição do que eu devo escrever e as hashtags que eu preciso usar em menos de 5 minutos, cara. Ou seja, a inteligência artificial, ela tá impactando a vida de toda e qualquer pessoa. E tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui agora e talvez não esteja parando para perceber o como que nós conseguimos ser um pouco mais produtivos, mais eficientes, se a gente utilizar as ferramentas disponíveis no mercado. Com certeza. E eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Como que vocês enxergam que a inteligência artificial pode ajudar qualquer tipo de pessoa hoje? Por onde que a gente começaria? Óbvio que a gente não sabe a profissão de todo mundo que tá ouvindo a gente aqui agora, mas por onde que todo mundo poderia começar? Tem uma porta de entrada? Na minha opinião, eu acho que primeiro baseado na profissão da pessoa, vai. Um exemplo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, essa questão do YouTuber, por exemplo. Você quer fazer o seu canal, você usou essa ferramenta, né? É um exemplo bastante interessante. Por exemplo, você finalizou o seu vídeo. Você precisa gerar hashtags, você precisa gerar uma descrição. Para você parar, para você escrever isso aí, vai um tempo, né? Para você e ainda também não sabe se vai ser algo que vai ter um alcance, são hashtags boas, né? Isso, por exemplo, você pode pegar o seu vídeo, você coloca no YouTube, o YouTube ele vai gerar uma transcrição ali. Certo. Você pode pegar essa transcrição, baseado nela, escrever para uma das inteligências artificiais. Vamos falar do GPT, por exemplo. Pode ser, que é uma que todo mundo conhece. Não, todo mundo conhece hoje. Você joga essa transcrição lá e fala, por exemplo, me gere uma descrição que alcance tal público baseado nisso, por exemplo. Gere hashtags interessantes, né? Enfim. Isso é um caso. E você o legal da inteligência artificial é que você consegue automatizar tarefas, né? E economizar tempo. Isso pode ser para qualquer coisa. Então, sei lá, um estudante, por exemplo, ele precisa fazer um plano de estudo. Eu preciso de um plano de estudo, mas eu tenho disponível esse horário, esse horário, esse horário. É um segundo cérebro ali, né? Esse é o objetivo. Não necessariamente substituir o que você está fazendo ali, né? Completamente. Mas pegar esses pontos assim e otimizar seu dia, né? Eu acho que é por aí. Legal. Então uma porta de entrada, por exemplo, poderia ser o ChatGPT. Sim. Eu acho que é o que está mais acessível, né? Assim, tem até versões gratuitas. Tem outras versões, né? Tem outros modelos por aí. Tem o Gemini, né? Do Google, por exemplo. Né? Tem, sei lá, Grok. Tem vários outros modelos por aí. Alguns pagos, outros gratuitos, né? Mas eu acho que o GPT é uma porta de entrada interessante. Legal, legal. Marcos, a gente estava falando um pouquinho de geração, ainda há pouco. A gente estava falando de idade. Eu, o Marcos e o Jorge, o Rian não. Mas a gente... Não, pô. Você também não. Cabelo branco entrega. Entrega, não tem jeito, não tem jeito. Não é Glecin 2000 aí, né? Não. Não é. Não. Natural. É natural. No bike. E meu filho, meu cabelo é de zebra. É branco, de zebra? branco Boa, e preto. boa. É de corintiano. Ah, não. Não. Aí não. Corinthians. Mas vamos lá. Nós frequentamos, galera, a biblioteca. Sim. Não é? Diferente da geração do nosso querido Rian, você chegou a ter a necessidade de fato de ir para uma biblioteca na tua vida, cara? Cara, na minha vida sim, né? Porque acho que esse auge, né, de inteligência artificial generativa, né? Ele é um pouco mais recente, porém Mas já tinha internet na tua época. já tinha internet. A gente Quer visitava. dizer, na sua cidade tinha internet?
Tem que ver isso também. Tava chegando Ponto no caminhado lá. Ponto importante. Mas, tipo assim, a gente ia, só que realmente é discrepante a velocidade que eu tenho de acessar informações diferentes e avaliar essa informação que eu vou acessar, né? Porque se eu for na biblioteca, eu vou procurar um livro de interesse. Só para procurar o livro, eu tenho que procurar a seção. Nessa seção, eu tenho que ir lá encontrar o título que eu quero. E muitas vezes, talvez nem estava disponível, né? Se a biblioteca ela tem um mapeamento, né, da quantidade, do volume, até fica mais fácil. Só que, mesmo assim, a internet é discrepante, né? Nesse ponto. E, enfim, só que hoje com a inteligência artificial mais recente, né, generativa, tudo ainda ficou muito mais rápido, né, no caso. Você ganha mais tempo nisso. Explica pra gente, vocês três, por favor, o que seria inteligência artificial generativa, pra galera que não está tão por dentro do assunto de inteligência artificial. Vamos lá, acho que eu consigo explicar isso talvez de uma maneira simples. O termo generativo, ele só indica que é uma inteligência artificial que gera algum tipo de conteúdo, algum tipo de mídia, enfim, que gera algo, né? Gera informação nova, né? Então, quando a gente pega... Eu gosto de usar o ChatGPT como exemplo, porque ele é o que deu todo o boom, né, no mercado, é o mais comum. Quem quiser acessar, só tacar ChatGPT no Google, provavelmente vai ser o primeiro link. Se não me engano, o link correto é chat.openai.com. Mas enfim, só tu colocar ChatGPT no Google e tá lá. Não precisa nem, acho, criar conta, né? Agora não precisa mais. Nem precisa mais. Já tá lá o campo de digitação, como se fosse conversar com alguém, manda o que você quiser lá e conversa. E ele é um modelo que gera conteúdo, por isso que ele é chamado de generativa, né? Agora, a disrupção mesmo no mercado aconteceu porque justamente conseguiu-se criar um modelo muito grande, porque agora a gente tem recursos computacionais para fazer esse tipo de treinamento de modelos de IA, não vou ficar entrando aqui em detalhe técnico, mas por conseguir juntar praticamente toda a informação disponível na internet e treinar um modelo de inteligência artificial com toda essa informação, chegou-se e juntar algumas peças a mais ali, chegou-se num produto do nível ChatGPT, né? E aí, acho que talvez o que tenha democratizado tanto é justamente a facilidade de uso, porque literalmente você conversar com uma inteligência artificial, como se estivesse falando com outra pessoa, você pode tirar dúvidas, você pode pedir o que você quiser, falar o que você quiser, e ele vai te responder em português ou em qualquer outro idioma que você queira, porque justamente ele tem informações, foi treinado com informações de todos os idiomas, principalmente, talvez lá, os 50 principais idiomas do mundo, né? Que legal. Então, assim, é uma ferramenta muito democrática pela facilidade do uso e por tudo que ele consegue fazer, né? E acho que isso foi o catalisador, digamos assim, para a gente entrar nessa nova era de produtividade. Mas, resumindo tudo, a questão da generativa é ele conseguir gerar informações novas e não simplesmente ser uma IA, por exemplo, de predição ou de classificação, que na verdade tenta prever alguma coisa ou tenta classificar um dado, enfim, é uma Legal. geração de informação. Legal. Agora, tem esse lance de conseguir fazer uma pergunta bem estruturada, você consegue extrair os melhores dados ali do GPT? Gente, eu tô indo no básico, porque tem muita gente que tá ouvindo a gente Sim, aqui Com certeza. e não utiliza o chat GPT. A minha ideia aqui com esse episódio é que a galera comece a testar, advogados, pessoas que trabalham na área logística, engenheiros, tem gente que não usa, né? Só que tem um ponto, uma coisa que eu comecei a perceber no chat GPT lá atrás. Se eu fizesse uma pergunta boba, ele até que me dava uma resposta ok, mas se eu fosse profundo e específico, não é, eu conseguiria extrair o melhor ali dele. Como que vocês veem essa parte de troca de ideias ali, em relação a buscar informações? Inclusive, isso aí tem um nome, né? Que é engenharia de prompt, né? Legal. Tem toda uma ciência por trás disso aí, né? Porque como ele envolve internamente, é tudo matemático ali. Então, dependendo da pergunta que você faz, ele pode te responder melhor, né? Então, quanto mais assertivo você for e quanto mais contexto sobre toda a situação você der, melhor, né? Então, por exemplo, você quer estudar de uma forma melhor. Mas, por exemplo, eu quero estudar melhor, né? Mas eu quero estudar. Tá, o que você estuda? Porque às vezes, dependendo do que você estuda, tem formas melhores de se estudar ou de se procurar em certos locais. Então, se você especifica, quanto mais você especifica, né? Eu acho que é o primeiro caminho, assim, né? Mas também, obviamente, pesquisar sobre engenharia de prompt, né? Você consegue ter, assim, exemplos, né? Mais específicos, assim, né? Mas eu acho que é por aí.
Legal, isso é um reflexo também de como que a gente pergunta na vida real, não é? Exatamente. Isso aí é um reflexo muito bom, né? Que normalmente as pessoas, às vezes, né, têm essa dificuldade de escrever também, né? Até interpretação de texto, Interpretação, meu Deus. né? Essas coisas assim. E isso reflete ali também. Então, às vezes, você tá recebendo uma resposta ruim porque você fez uma pergunta ruim. Simples assim. Exato, exato. Eu acho que um ponto interessante é pensar como se fosse realmente uma pessoa ali, né? Talvez seja uma viajada, mas Não, mas é é isso mesmo. algo de se relacionar, né? É uma inteligência, igual o Marcos comentou, conversacional, né? Algo generativo, né? Ele gera informações. Então, por exemplo, se eu chegar para você, Thiago, e perguntar, faça tal coisa, né? Pegue uma ferramenta e faça tal coisa. Muito mais fácil eu te dar um exemplo de um uso meu dessa ferramenta para você fazer o mesmo, né? Então, o GPT, né, ou qualquer outro modelo, eles funcionam com exemplos, né? Você dando um contexto para ele, um exemplo de aplicação, um resultado, né, daquilo, ele consegue atuar bem sobre isso, né? Eu, por exemplo, uso bastante com slides de aula, né? Hoje eu estou tentando conciliar eu preciso ser produtivo, né, nesse tempo, trabalhar e estudar. Então, preciso estudar para uma prova, pego os slides de aula, passo o conteúdo para ele e peço, baseado nesse conteúdo da minha aula X, gere as perguntas para mim estudar para a prova, né? No caso, algo bem simples, bem humano mesmo, e eu dei um contexto para ele. Então ele consegue atuar sobre isso, né? É uma boa forma de aplicar. Cara, uma das perguntas que eu vou fazer pra Deus é porque eu nasci em 93, tá? Minha época de prova, se eu tivesse um negócio desse. Ah, né? Não É é? assustador, É né? assustador. E essa é uma boa dica para estudante, né? Você dá a matéria, né? O conteúdo do que você está estudando ali e você pede pro ChatGPT tirar, como é que a gente falava antigamente? Tirar Putz, tinha um a nome, prova, né? tirar... Prova real? Não. Quando você pede, tipo, pra mãe, tipo... Foi prova oral, Faz as não é? perguntas aí pra... Sim, putz, eu sei. Mas é isso, você dá o Sim. conteúdo pra ele e fala, faz perguntas aí pra eu responder. Então você meio que... Você simula uma prova, né? Sim. E como ele vai criar as perguntas, você não sabe o que vai vir. Exato. Então essa é uma boa forma de estudar, né? Total, Porque uma cara. coisa é você pegar uma lista que você já sabe o que tá ali, aí você meio que já vicia seu cérebro de, já sei responder isso aqui, então você se engana, né? Total. Vou estudar isso aqui porque isso aqui eu já sei responder. Outra coisa é você dar pra uma IA e falar, pergunta aí o que você quiser sobre isso. Exato. E aí Ou até você- mesmo você- resumir o conteúdo. Isso que eu ia resumir. falar agora, resumir a aula do professor, cara. Putz. Porque às vezes o conteúdo, às vezes não, na grande maioria das vezes, o conteúdo é extenso demais. Exato. Vão Demais, jogando conteúdo. Tanto de informação desnecessária É. que você acaba E obtendo. você querendo otimizar tempo, o resumo é a melhor forma, né? Você faz o resumo baseado no que ele te gera, né? Ou pede para ele te gerar o resumo mesmo. Então, Legal. E hoje em dia, inclusive, já é possível fazer a mesma coisa com vídeo e áudio, né? Sim. Você joga lá É verdade, não é Sim. só vídeo texto. de 1 hora e Corta fala isso pra pra ele mim, pelo amor de falar, Deus. sei lá, quais são os pontos principais. Ah, ele falou sobre tal coisa naquele vídeo? É possível. Total. É que isso ainda Eu fi- não tá eu fiz tão isso- acessível, né? Porque é meio caro pra fazer isso, mas é possível. Mas Boa. o Gemini, né, do Google, É, que já também possível, tem um acesso grátis ali. Eu faço isso com vídeo do YouTube, às vezes, quando tipo, eu tô meio sem tempo pra assistir. Eu peguei uma TED Talk esses dias, de Isso. 15 minutos, que era sobre IA, inclusive. Uhum. Eu falei, puta, não vou... Era 15 minutos só, eu falei, não vou conseguir assistir isso agora. Aí eu peguei e mandei o link do YouTube pro Gemini e falei, resume pra mim os principais pontos. E ele me deu 3 parágrafos. Olha, mas eu vou dizer pra nossa audiência, quem fizer isso daqui com o nosso podcast vai ficar com dor de barriga, dor de cabeça, ficar sem sair de casa 1 mês. Tem que assistir até o final, Deu, dar né? like, curtir, comentar e mandar pra todo mundo, pelo amor de Deus. Pra podcast não funciona. Tá? Boa. É bloqueado. Salvou. Garantiu a sua terceira É claro, pô. vez aqui no Tem que podcast. manter o ganha-pão. Gente, indo nessa linha de produtividade, saindo aqui um pouquinho da casa do GPT, eu quero ir um pouquinho pro campo de vocês e me corrijam se eu estiver errado, tá? Por exemplo, eu não sei se ainda é utilizado o Copilot, né? Sim. Para ajudar o muito. desenvolvedor a desenvolver melhor, mais rápido. Vamos trazer um exemplo prático de um cara que desenvolvia antes, ou de uma mulher que desenvolvia antes na unha ali, na raça, e agora ele tem a possibilidade de utilizar o Copilot. Como que era e como que é atualmente? Só pra gente entender esse assunto de como que eu ganho tempo, como que eu ganho produtividade. Conseguem trazer exemplos? Eu acho, por exemplo, antes do Copilot, por exemplo, antes de chegar na tarefa em si, né, que nem eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu tenho algo que eu preciso desenvolver
E só que isso precisa ser documentado, no caso, numa ferramenta chamada Gira, né? Que a gente usa Uhum. para poder Criar as criar as tarefas, os tarefas, projetos. ter os checkpoints ali do que a gente precisa. Por exemplo, eu posso explicar para uma IA, né? No caso, a gente até tem uma interna nossa aqui, explica para ela o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer um projeto X, tal, o meu objetivo é isso, isso, isso. Preciso que você crie, divida essas tarefas, né? De uma forma onde que... Porque ele também, pelo contexto, ele já vai saber mais ou menos por onde eu devo ir. Tipo, eu crio tal coisa primeiro, faz tal coisa primeiro, e você faz subtarefas ali e checklists, né? Então você consegue pegar e fracionar isso, e depois fica muito mais fácil para você fazer o trabalho. Muito bom. E aí você pega, depois isso se transforma lá pro Gira, porque você perde normalmente um tempão só para poder pensar, que você tem que imaginar o projeto inteiro, né, desde o começo e tal. Então você explica uma vez ali, e depois, inclusive, você pode usar o mesmo chat que você está falando ali para resolver problemas ali no meio, né? E depois, no final, deu um erro, por exemplo. Você pode pedir para ele documentar esse erro de uma forma melhor. Enfim, você pode fazer... A gente nem cheguei no código, né, ainda, né? Muito bom. Então, é só texto. Essa é uma grande valência ali desses modelos de IA, que é geração estruturada de conteúdo, né? De linguagem, de texto. Né? Uhum. Então, essa questão da especificação de projeto pode servir para qualquer coisa, até, por exemplo, para a escrita de um e-mail. Né? Se você pedir um auxílio Sim. para a IA para escrever um e-mail, ela vai conseguir formatar aquilo colocando uma saudação, o que você quer no e-mail, Uhum. uma assinatura. Você pode moldar ali a linguagem para ser um pouco mais formal. Esses dias a gente teve que... vou ter que falar isso aqui, né? Pode falar. A gente teve reuniões com o reitor da faculdade e, assim, como eu me comunico de maneira adequada, formalmente, com um reitor, né? Tem toda uma tratativa, né? Sim, tem barreira de linguagem também que tira, né? Escreva tem em uma barreira inglês de linguagem, então- corrija o inglês. Então, se você der esse contexto, eu tô mandando um e-mail pro reitor da faculdade, eu preciso ser formal, falar sobre o assunto XPTO, não sei o que, me ajuda a formalizar esse e-mail, e você que sai com uma estrutura já mais semi-pronta ali, que depois, claro, você vai dar um ajuste ou outro, você vai reler aquilo inteiro, né? Não confie no conteúdo gerado por IA sempre, porque ela pode errar, ela pode, no meio do texto, ter imprecisão, alguma coisa que de fato não seja o conteúdo que você queira, então sempre revise qualquer coisa gerada por IA, mas te dá um dinamismo e uma velocidade para você gerar informações e principalmente tatear pontos que você não está acostumado. Eu não me comunico com um reitor de faculdade todos os dias, então eu falei, como é que eu me refiro, né? Que tipo de tratamento você dá na saudação? Como é que você... Lorde, eu coloco onde? No primeiro parágrafo? Mas Então, você esse tipo de coisa que você às vezes não tá tão ambientado, aí te dá aquele empurrão de, não, vai por esse caminho, você valida se aquilo faz sentido e usa, sabe? Eu acho que é meio que nesse sentido. E no caso, você nem chegou em código ainda, né? Exato, então, e isso serve para projeto, porque, por exemplo, especificação de software, normalmente tem ali um modelo ou algumas coisas que são essenciais você ter na documentação que vão te ajudar depois a executar a tarefa. Então, a IA consegue te ajudar a estruturar o conteúdo daquela forma, sem você precisar ficar gastando tanto tempo naquilo. Então, Muito legal. Muito legal. Você vai falar de código? Por exemplo, podemos, inclusive, uma das coisas que os modelos são interessantes é procurar problemas. Né? Porque, às vezes, não conseguimos, imerso ali, a gente não consegue enxergar possibilidades. Então, por exemplo, na hora de se escrever um código, sei lá, no código X, procure falhas de segurança, por exemplo, né, que ele vai já, hoje em dia até com acesso à internet, ele consegue ter tipo, por mais que ele não esteja treinado para aquilo, ele consegue procurar na internet para ver se tem alguma coisa que está fazendo. Aí começando com geração de código, fazer testes também naquela aplicação, né, você pode fazer testes. Aí, assim... E fazer testes gerando código de gerando teste, código. Né? Na programação acho que o Rian também pode falar bastante de código também agora. Então, eu queria tocar até num ponto, não o código diretamente, mas tipo, até em algo que o Marcos chegou a comentar, sobre, depois que a IA gera algo para você, você tem a etapa de validar aquilo. Exatamente. Eu acho isso muito interessante, porque pode trazer um certo sentido evolutivo para o ser humano em si, porque você deixa de fazer coisas repetitivas e você vira um gestor realmente daquela ferramenta, né? Sempre pensar no ser humano como gestor. Você vai ficar, não simplesmente
Copiando e colando as copiando e coisas. colando. Cara. Você vai ser analítico também. Baita ponto. Então, eu acho isso muito interessante porque, tipo, isso eu tô ganhando com isso também. Porque hoje eu olho meu código com um olhar bem mais crítico, porque partes dele foi feita por algo que eu não confio totalmente. Não posso confiar, Exato. né? Claro, totalmente. Tem que ter o ponto analítico da pessoa, né, no caso. É, E tem aí um você vira o detalhe, gestor do seu código. Muito bom. por conta por exemplo, esses modelos pagos ou até gratuitos, né? Por exemplo, o próprio ChatGPT. O principal objetivo dele ali, internamente, ele tem um comando ali, que ele fala, you are a helpful assistant. Você é um assistente que deve ajudar ali. Então, ele vai ajudar você ao ponto de, às vezes, inventar algo. Que ele tem um termo técnico que chama alucinação. Ele quer tanto ajudar. Que às vezes ele inventa. E é isso que acontece. Tem toda uma matemática por trás disso, mas isso acontece. Então, às vezes, você pede para ele gerar um código ali e, dependendo do caso, às vezes ele inventa algo no código que não existe, né? Que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Então, esse copia e cola, né? Até pro pessoal que às vezes usa para prova, para colocar essas coisas, às vezes ele inventa um cálculo ali. Então, por isso que existe uma validação, né? Como ele mesmo falou. Sim. Muito legal. Esse é um ponto bem importante em relação ao estudo, né? Porque principalmente datas, informações mais históricas, assim, tem que ser sempre checado, porque pode errar datas importantes, pode errar até figuras históricas Sim. em relação a, seja erro do próprio nome ou inventar um nome de alguém que fez alguma coisa importante que, na verdade, aquela pessoa nem existe, né? Uhum. Isso pode acontecer pela forma como ele funciona, né? E como tudo é cálculo matemático e estatístico, né? No final das contas. Então pode acontecer esses erros na hora da geração do conteúdo. Então, por isso que quando a gente associa sempre a estudo, né? Sempre tem que ter esse processo de validação se aquilo Sim. de fato é verdade, né? Então, você acaba tendo esse lado analítico aí de avaliar bem o que ele está falando ali e não simplesmente tomando como verdade e jogando pro outro lado. Total. O Rian, ele puxou uma coisa muito interessante que eu quero até puxar para minha área. De você ser um gestor daquilo que você está fazendo ali. Sabe por quê? Minha área é desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu vou fazer mentoria, seja na Tech ou em qualquer outro lugar, as pessoas reclamam muito porque estão cansadas, estão sem tempo, e aí chega no final do dia, estão esgotadas. Isso é normal. Sim. Só que aí você para analisar o dia da pessoa, o quanto que essa pessoa de fato foi produtiva, o quanto que ela conseguiu ser assertiva naquilo que ela gostaria de construir. E as pessoas ainda confundem muito passar 8 horas na frente de um computador, né, sentado ali trabalhando, e de fato de passar um tempo na frente do computador produzindo. E aí é onde que existe a confusão mental do ser humano. As pessoas pensam que é necessário trabalhar muito ainda. Não, para eu ser bem sucedido, eu preciso trabalhar muito. Ou seja, ter um alto empenho de esforço ali em horas, se entregando totalmente e tal. E o certo não é trabalhar muito, mas é trabalhar certo. Não é? Quando eu trabalho certo e consigo ganhar produtividade, cara, eu consigo até diminuir as minhas horas de trabalho para poder conseguir uma coisa, por exemplo, como hobby. Tem muita gente hoje que tem essa dor, essa dificuldade. Cara, não tem um hobby. Por que você não tem hobby? Porque você não tem tempo. E aí você passa horas, horas e horas achando que tá trabalhando, produzindo para um caramba, só que você não tá. Você tá gastando alta energia ali cognitiva, só que de fato a entrega tá sendo coerente. Não é? Pega uma carga de 8 horas de trabalho de uma pessoa que tá ali no dia a dia. Será que ela tem 2 horas verdadeiramente de produtividade? E aí a pergunta que eu faço, e se a gente coloca inteligência artificial? Vai para onde essa produtividade? Provavelmente vai aumentar se ele for um bom gestor ali das tarefas. Sim. E aí tem uma outra barreira que, de certa forma, vocês já quebraram, mas eu gostaria que vocês quebrassem um pouquinho mais. Porque tem uma galera que fala assim, mas se eu utilizar a inteligência artificial, eu vou ficar preguiçoso. E aí? É bem assim ou não? Acho que tudo que é novo gera isso também. Eu acho que tem todo... Quando inventaram a calculadora, teve protestos. Teve protestos na rua, né? Na rua por conta de calculadora. Você lembra dessa época? Isso não. Isso é história. Meu avô me contou. Isso é história. Mas Eu lembro que também levantaram essa questão da calculadora justamente com a chegada do ChatGPT, né? Tipo, fizeram uma analogia, né? Quando surgiu a calculadora foi a mesma coisa. Os professores foram pra rua
reclamando que agora as pessoas não iriam mais fazer conta ou aprender a fazer contas, né? Agora tem uma IA que responde tudo, então ninguém vai estudar mais nada e vai simplesmente só usar a IA e pegar o que ela E tem aquela questão ela também cuspiu. de medo de substituição, né? É, sim. Que é mais assim, usar IA junto com o seu trabalho atual para pegar e deixar você com mais tempo livre, né? Total. É isso, não é tipo pensar, porque é meio que 880, né? Tipo, vai substituir completamente, né? Não, é associar ao que você já faz, pegar aquelas tarefas que são morosas, que são chatas de fazer, e você pegar ela e utilizar a inteligência artificial para isso, né? É mais por aí, né? É uma associação. E dá pra utilizar na maioria dos cargos que a gente imagina por aí. eu acho que Qualquer praticamente coisa. qualquer coisa, né? Porque todo mundo Qualquer tem coisa. que escrever alguma coisa, gerar alguma informação, estudar alguma coisa, né? Aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar alguma coisa, então Sim, é possível para qualquer coisa. sempre tem aplicações, eu acho. Muito bom. Caminhando pro final, conta um pouquinho da tua experiência, você que viveu a época de já nascer na fase da internet e depois já ter essa migração para inteligência artificial. Conta mais um detalhe pra gente, como que foram essas mudanças, cara. Então, no sentido de... Qual o sentido, por exemplo? De ganhar tempo, por exemplo, produtividade. Como que foi? Então, por exemplo, no primeiro ano da faculdade, eu acho que foi o auge do GPT, né? No caso, ele nasceu naquela época, né? No 2021, Tá. sim, que foi o auge. E, enfim, até o primeiro semestre, até foi um ponto ali divisor, né? Até o primeiro semestre a gente tinha a internet como dispositivo igual a todos, né? Todo mundo tinha. E no segundo semestre a gente já tinha o auxílio do GPT, né? No caso. Então, Como é que foi a recepção disso por professores e a faculdade em si, em Teve relação a adesão? regras? cara, como tava todo mundo remoto, né? Por conta que era a época de pandemia, Verdade, pandemia. tava todo mundo remoto, isso não era possível tanta fiscalização assim, do que tava ocorrendo por trás. Então, todo mundo foi descobrindo, pô, aquilo ali realmente funciona. Às vezes até, realmente, contar a realidade, né? Muita gente utilizava para prova e resolver o trabalho, já que era tudo na internet, né? Mas até mesmo para pesquisa, você não precisa, eu vou no Google hoje e eu faço uma pesquisa, né, sobre, eu tô usando preciso saber sobre física, né, elementar térmica, né? Quero fazer um artigo, coisa do tipo. Faça a busca no Google. O Google te dá uma série de opções, certo? Geralmente o que as pessoas fazem é pegar as 3 primeiras, vou acessar, vou ler e vou ver se aquele conteúdo realmente me insere algo que eu possa, né, usar no meu trabalho. Agora, com o GPT, né, com a inteligência artificial generativa, essas novas ferramentas, eu consigo ter uma busca mais centralizada. Muito né? bom. Ou seja, faço a busca na ferramenta e a própria ferramenta ela já vai fazer, além da busca, né, nos sites, porque ela utiliza conteúdo que estão nos sites disponíveis públicos, né? Só que ela pega o que é de mais importante nesses 3 que eu ia demorar esse tempo, né, de cada um para ler e ver se realmente é relevante. Ela extrai o que é de mais relevante de cada um e monta o documento que eu preciso centralizado, né? Então, eu acho que esse é um ponto de ganho. Você tem algo que tem a capacidade de análise também por trás e já consegue fazer essa filtragem que você deveria fazer manualmente, né? Então já foi um ganho, porque ia fazer relatório, ia fazer algum trabalho, ok, eu tenho uma ferramenta que tenha tudo centralizado. Então, minha direção já era certa. Eu não ia no Google e ia abrir 3, 4 abas. Eu abri uma só, né? Então já foi um ganho, né, de tempo, né, nessa mudança. Com certeza. Boa. Eu acho que talvez o que eu mais uso é pra sair, a tal da sair da página em branco, né? Que é, Isso, exatamente. Fala mais sobre isso. muitas vezes você precisa, sei lá, preciso fazer uma apresentação de resultados, ou apresentação para um cliente. E aí, em vez de eu abrir lá os slides zerados, em branco, e ficar olhando para aquilo, falar por onde eu começo, eu vou no GPT ou qualquer outra IA apropriada para isso e falo, eu preciso fazer uma apresentação para um cliente XPTO que tem esse perfil, a apresentação é sobre tal coisa. Por favor, me gerem uma sequência de slides ou uma narrativa para eu seguir, para eu construir. E aí ele vai gerar, até dividido por slides. Slide 1, introdução, não sei o que, slide 2, tal. Aquilo pode não ser o ideal,
Mas aquilo te tira do zero. Já quebra o bloqueio criativo que o ser humano normalmente tem. Exatamente. Te quebra totalmente o bloqueio criativo. Sim. Você fala, vou começar por aqui, tá ok. Mas esse meio aqui já não gostei, vou mudar pra... Aí você já deslancha, Você né? parte pra análise, né? Você parte pra análise, exatamente. Então eu faço muito isso. Precisar escrever um documento, fazer apresentação. Até mesmo às vezes escrito de e-mail, quando é um e-mail mais sensível, você fica... Não sei por onde que eu começo em relação a se eu sou mais informal ou não. Aí eu troco uma ideia Até com aquela a IA. estruturação inicial, sabe? Que, por exemplo, às vezes você pega o seu celular, por exemplo, você tá com várias ideias. Aí você pega o celular, escreve alguma coisa rapidinho. Vai, depois você pega aquelas palavras soltas e pede pra uma estruturação melhor, entendeu? Pô, meu livro, cara. É tipo isso? Exato, meu livro eu comecei escrevendo no bloco de notas. Eu levei vários meses pra escrever. Se eu tivesse inteligência artificial, pediria pra ela escrever. Brincadeira. Mas ia ser muito melhor a entrega, com toda certeza. Você simula uma troca de ideias, né? Isso é muito produtivo pra você sair do chão. Cara, e você que é um pai de 37 anos, o tempo que você ganha, fala a verdade. Planou. Não. Pensando Sim, em demais, produtividade, demais. não é? É muito legal. Não era nem pra você estar aqui fazendo esse podcast hoje. Era pra você... É muito bom. Bom demais. E em relação a ferramentas, assim, eu queria deixar algumas dicas. Vai lá. Acho que de ferramentas em si, acho que o GPT e o Gemini são as mais comuns e que você consegue usar Sim. de graça por... Aí tem umas limitações de quantas perguntas pode fazer por hora, por minuto, não sei, uma coisa assim, mas você consegue usar de graça. Uma coisa importante, esses modelos de IA são treinados a partir até um certo ponto, tipo, da história, né? O GPT-4, se não me engano, foi treinado com dados até novembro de 2023, uma coisa Sim. assim. Então, para notícias, para coisas atuais, perguntar clima, perguntar se o Flamengo ganhou, né? Porque... Essa parte a gente corta. Perguntar notícias, agora, por exemplo, o ChatGPT ainda identifica que é uma pergunta relacionada a assuntos atuais, ele vai fazer uma pesquisa, vai tentar trazer informação e vai tentar te responder. Mas ainda não é tão preciso, às vezes ele faz, às vezes não. E aí eu queria sugerir uma ferramenta aqui que chama Perplexity, que é o Perplexity AI. O propósito dele, e é free também, você entra lá e faz a pesquisa que você quiser. O propósito deles é substituir o Google, digamos assim, ser uma ferramenta substituta do Google com o uso de IA. Então ele foi todo feito para quando você faz uma pergunta, uma pesquisa, alguma coisa, ele primeiro pesquisa nível Google, né? Tipo, sites que tem aquilo, se for notícia, se for clima, se for seja lá o que for. E depois com a IA, ele sumariza aquela informação, ele sintetiza aquela informação e te dá a resposta. Então quando eu vou fazer algo relacionado a atualidades, seja notícias ou informações mais novas, eu costumo usar o Perplexity. E quando é informação mais geração de texto e estruturação de informação que eu não preciso de notícias, né, de informações atuais, aí eu vou normalmente pro GPT. Esse é meu racional, assim. Muito bom. Mas, Muito por bom. exemplo, a gente aqui com IA e eu, principalmente, meu papel é muito focado a mercado, negócio e olhar inserção de IA nos produtos da tech e tudo mais. Às vezes eu preciso fazer muitas pesquisas de mercado, o que está acontecendo no mercado. Eu não posso ir no GPT e fazer pesquisa de mercado. Sim. Ele vai até tentar fazer uma pesquisa ali no Google antes de trazer a resposta, mas normalmente ele não é uma ferramenta mais adequada para isso. Sim. Já a Perplexity, ela é focada nisso, né? De eu trazer a informação atual do que está acontecendo no mundo e depois a IA vai sintetizar aquilo. Muito bom. Então, E ela te pra dá as coisas fontes, atuais, né, também. ela te dá isso. E o legal do Perplexity é quando você... me traga as principais tendências de mercado relacionado a IA no mundo corporativo para seguradoras. Ele vai fazer essa pesquisa, vai trazer as fontes, aí ela vai sintetizar essa informação e ela faz isso. Em cada frase, ela vai te dar a fonte de onde, Isso, né? de onde ela tirou aquilo. Muito legal. Então, isso é muito bom para coisas mais atuais e que você precisa de uma informação mais fresca, né? Fantástico. Então, esse foi o seu aconselhamento para a gente caminhar para o finalzinho, para a galera que está em casa utilizar essas ferramentas. Depois eu mando o link, você pode colocar na descrição. Posso colocar, me manda, por favor. Qual orientação você dá para a gente partir aqui para o final, consideração final para a galera que quer melhorar na produtividade do dia a dia, utilizar a inteligência artificial para ganhar mais tempo para a vida, cara? O que você diria? Acho que dá para usar como um fracionador de tarefas, né? Porque às vezes uma tarefa muito grande, ela parece impossível, né? Uhum. Então, se você pega uma tarefa e você quebra ela em vários passos acessíveis, que você pode fazer em tempo bem rápido, né? Às vezes as coisas
se tornam mais assim, mais produtivas. Então acho que é uma coisa que dá pra fazer pra tudo, pra qualquer coisa. Legal. Pode fracionar. Eu acho que é uma coisa pra quem tá começando, começar por aí. E aí vai vindo aos poucos. Porque muita gente às vezes acha que, tipo, tem medo de usar, eu acho que não vai servir, né? Mas começa desse jeito. Eu acho que é Testa, uma né? boa. Começa. E vai coisa- indo. E é tão simples quanto abrir e mandar uma mensagem. Não, eu já conheci gente que tinha medo de conversar. Tipo, porque ele achava que tava conversando com uma pessoa de verdade. É, a impressão que passa é essa É mesmo. a impressão que dá, mas assim, você vai e você conversa. Imagina só que você tem uma pessoa ali que não vai te jogar com absolutamente nada, obviamente que você não vai falar coisas absurdas ali, que senão você vai ter uns filtros ali, mas você simplesmente fala, você tá com um problema ali, qual a sua dificuldade, que ele vai te dar um norte. Acho que é por aí. Boa, muito bom, muito bom. E aí, Rian, pra gente poder finalizar. Cara, eu acho que o que é interessante, né? Até entrando um pouco em conflito que o Jorge tinha comentado sobre o cara ter medo, né, de achar que é uma pessoa de verdade. Eu acho que é ter o pensamento contrário. É pensar que tem alguém que você realmente está trocando uma ideia, né? E desenvolver uma cadeia de pensamento nessa pessoa, sabe? Pensar que o modelo, ele não vai, pô, já te dar o resultado ao pé da letra, do jeito que você quer. Como se fosse uma mentoria ali. Isso, exato. E aí você desenvolve realmente essa cadeia, dando exemplos pro GPT ou qualquer outro modelo que você estiver utilizando, e também desenvolvendo os steps, né, os passos que ele vai ter que desenvolver para realizar aquela tarefa que você passou, né? E juntando isso também o gancho de você ter aquela análise de gestor em cima com o que ele está fazendo, né? Justamente desenvolvendo toda a linha de pensamento do modelo, e você vai ver que isso pode ser difícil no início, mas depois ele começa a virar realmente um costume seu e você já sabe o que ele responde ou não melhor. Então é começar. Acho que não tem muita regra, né? É Muito você bom. pegar ali, abrir o seu computador e começar a tentar Muito e a desenvolver a ideia, né? Muito bom. Gente, fantástico. Quero agradecer a presença de vocês. Mas antes disso, eu quero dizer pra galera que tá ouvindo a gente aqui, esse podcast foi criado literalmente para tirar você da zona de conforto e colocar no confronto das mudanças. Então, de nada vale se você pegar conteúdo desses caras feras que estão aqui com a gente hoje e não colocar em prática. Então, eu torço aí para que você se mova para poder ser um profissional melhor. A gente está publicando esse episódio aqui no comecinho do segundo semestre de 2024. Então, minha pergunta para você é: como que a sua carreira, como que a sua vida trivial, ela pode melhorar a partir dessas informações que você ouviu aqui? Bota em prática. Mas, galera, obrigado, bom demais. Muito obrigado. E até a próxima. Tamo junto. Valeu!